Você já percebeu que existe um tipo de bondade que não ilumina, só apaga? Um tipo de bondade que não cura relações, só adia conflitos. Uma bondade que não cria amor, cria dependência. E talvez você esteja vivendo isso agora. Quanto mais você tenta ser uma pessoa boa, mais parece que o mundo te empurra para o canto. Você cede, você entende, você acolhe. Você engole a própria vontade. E mesmo assim o respeito não chega. Às vezes o que chega é cobrança, é invasão. É gente te usando como abrigo, sem se importar se você está desabando por dentro. E aí você começa a pensar, talvez eu esteja fazendo algo errado, mas eu não sei o quê. Hoje eu quero te mostrar uma diferença que muda tudo. Ser bom não é o problema. O problema é quando a sua bondade vira ausência de limite. Quando você é bom, mas não é claro. Quando você é gentil, mas não é firme. Quando você ajuda, mas se abandona. Sem perceber, você cria um contrato invisível com o mundo. Eu vou me ajustar para você não se incomodar comigo. E o mundo aprende rápido. Ele não aprende o seu coração, ele aprende o quanto você tolera. Existe um tipo de pessoa que virou especialista em manter a paz, mas perdeu a paz por dentro. A pessoa que sempre entende, sempre releva, sempre dá mais uma chance. Uma pessoa que conserta o clima, segura o peso, evita a conversa difícil, engole a resposta, sorri quando queria dizer chega. E aqui eu preciso te perguntar com honestidade, isso é bondade ou medo? Porque existe uma diferença enorme entre bondade e sobrevivência. Bondade, quando é escolha, deixa você em paz. Sobrevivência, quando vira estilo de vida, deixa você sempre tenso, sempre com medo de desagradar, sempre tentando prever a reação do outro. E sobreviver não é viver, é se adaptar o tempo inteiro. E toda adaptação constante cobra um preço. Sua energia, sua presença, seu centro. Muita gente não é boa demais. Muita gente está tentando comprar aceitação com comportamento. A pessoa faz tudo certo, esperando lá no fundo receber em troca respeito, reconhecimento, cuidado, reciprocidade. Só que quando isso não volta, nasce um ressentimento silencioso. Você dá e por fora diz, tá tudo bem. Mas por dentro pensa, ninguém me devolve. E esse pensamento vai te deixando cansado, amargo, drenado. Não porque você é ruim, mas porque você está dando além do que pode, tentando ser escolhido. Então eu vou te fazer uma pergunta que pode doer, mas pode te libertar. Você ajuda porque quer, ou porque quer que te escolham? Porque ajudar por amor é leve. Ajudar para ser escolhido é pesado. Ajudar para não ser rejeitado vira uma dívida emocional. E dívida emocional vira cobrança, mesmo que você nunca diga nada, mesmo que você sorria, mesmo que você continue sendo gentil. Lá dentro, você começa a cobrar com o olhar, com o silêncio, com o afastamento, com a frieza que você não entende de onde veio. Agora, presta atenção nesses sinais. Se você se identifica com vários deles, não é culpa sua. Mas é responsabilidade sua. Você diz sim e depois se odeia. Você aceita e depois fica remoendo. Você evita conversas difíceis e chama isso de maturidade. Você se justifica demais. Você sente ansiedade só de pensar em desagradar. Você sente que precisa merecer carinho. Você tem medo de parecer egoísta. E principalmente, você sente que as pessoas te procuram mais pelo que você faz do que pelo que você é. Então eu te pergunto, sem romantizar, eu estou sendo amado ou só sendo útil? Porque amor não te acessa só quando precisa. Amor não te procura apenas quando quer algo. Amor não te trata bem só quando você entrega. E se quando você para de dar, o vínculo esfria, talvez não seja amor, seja acesso. E isso dói. Mas dói mais continuar pagando esse preço, achando que um dia alguém vai reconhecer. Aqui entra uma verdade simples sobre relações humanas. As pessoas nem sempre respeitam o seu coração. Elas respeitam o seu limite, não porque elas são monstros, mas porque relação é um jogo de fronteiras. E todo sim que você dá com medo ensina que a sua fronteira é negociável. Quando a sua fronteira é negociável, sempre vai existir alguém disposto a negociar. E no fim,
Você se vê vivendo a vida dos outros e chamando isso de bondade. Agora me responde com sinceridade: eu estou escolhendo a paz ou evitando a verdade? Porque paz não é silêncio forçado. Paz é coerência interna. Se a paz que você mantém te deixa ansioso, cansado, drenado, isso não é paz. É evasão, é fuga. E fugir da verdade parece confortável no começo, mas vira prisão com o tempo. Muita gente confunde bondade com santidade. E santidade mal entendida vira culpa crônica e necessidade de aprovação. Você fica tentando ser impecável para não ser rejeitado. Você tenta ser o certo para não ser abandonado. Só que ser bom de verdade inclui dizer não, inclui frustrar expectativas, inclui sustentar desconforto, inclui desapontar alguém quando necessário sem perder a dignidade. Bondade madura não se vende. Bondade madura não implora por lugar. E aí aparece o medo escondido por trás de tudo. Se eu colocar limite, eu perco amor, eu perco vínculo, eu perco aprovação, eu perco pessoas. Então você se adapta, você se molda, você se diminui, você vira o que esperam. Só que eu preciso te dizer uma verdade limpa. Se o amor exige que você se diminua, isso não é amor, é dependência emocional. E às vezes a dependência não é do outro, é sua com você mesmo. Você depende de agradar para se sentir seguro. Você depende de ser aceito para se sentir existindo. Então, de novo, eu volto no refrão. Isso é bondade ou medo? Se você só é bom quando tem medo do que vão pensar, então não é bondade. É controle. E quem vive se controlando o tempo inteiro acaba se perdendo de si. Agora respira. Eu não estou dizendo para você virar frio, eu não estou dizendo para você virar duro, eu estou dizendo para você virar inteiro. Presença é energia. Não energia como fantasia, mas energia como postura interna. Como chão, como centro. Como eixo. Quando você não tem centro, você vira campo aberto. E campo aberto sempre vira passagem. Você se torna o lugar onde todo mundo entra, pega o que quer e vai embora. E aqui vem outro refrão porque ele precisa ficar claro. Eu estou sendo amado. Ou só sendo útil. O teste é simples. Quando você não resolve, quando você não entrega, quando você não corre, você ainda é tratado com cuidado ou você vira peso? Porque se o cuidado depende do que você faz, então o cuidado não é amor, é troca. Agora eu quero te entregar 3 princípios práticos. E esses princípios são simples, mas exigem coragem. Primeiro, pare de explicar demais. Quem explica demais, sem perceber, está pedindo permissão. A sua paz não precisa ser aprovada por ninguém. Você pode dizer, eu não vou conseguir. Hoje não. Não é algo que eu quero. E ficar em silêncio, sem novela, sem justificativa infinita. Porque explicar demais abre negociação. E algumas coisas não são negociáveis. Sua paz, seu tempo, seu corpo, sua dignidade. Segundo, troque culpa por clareza. Você sente culpa por colocar limite ou culpa por se abandonar? Culpa por limite é programação antiga. Culpa por se abandonar é intuição gritando. Você não precisa ser cruel. Você precisa ser claro. Verdade dita com calma é mais forte do que verdade dita com raiva. E clareza não é agressão. Clareza é maturidade. Terceiro, seja consistente. O mundo testa limites. E não é porque odeia você, é porque relações funcionam assim. Se o seu não vira talvez, as pessoas aprendem que insistir funciona. E aí você perde energia toda vez que precisa se justificar. Consistência é amor próprio em ação. Quem não sustenta um não vira refém do sim. Agora, de novo, o refrão aparece no momento certo. Eu estou escolhendo a paz. Ou evitando a verdade. Porque evitar conversa difícil parece paz, mas vira ansiedade acumulada. A verdade dita com calma dói menos do que a verdade engolida por meses. E agora eu quero trazer isso para cenários reais, porque é aqui que a vida acontece. Na família, no trabalho, nas amizades, nos relacionamentos. Na família, você é filho ou é terapeuta da família inteira. Você pode amar e não carregar. Você pode ajudar e não se responsabilizar por tudo. Você pode respeitar e ainda assim dizer,
eu não vou entrar nisso. No trabalho, você é profissional ou é apagador de incêndio invisível? Se você resolve tudo calado, você treina o sistema a te explorar. E o pior é que você vira indispensável na dor e descartável no mérito. Colocar limite não é falta de compromisso, é saúde. Na amizade, se você parar de correr atrás, essa amizade continua existindo? Reciprocidade se mede no silêncio também. Se só existe quando você chama, quando você insiste, quando você sustenta, talvez você esteja sustentando sozinho. No romance, você está em um vínculo ou em uma prova diária para merecer amor. Amor maduro não te espreme. Amor maduro não te faz andar em ovos. Amor maduro não te pune com silêncio para te controlar. Você não tem que performar para merecer. Você tem que ser. Agora, eu preciso ser honesto com você. Existe um luto quando você deixa de ser o bonzinho, porque algumas pessoas vão se incomodar. Algumas pessoas vão se afastar. Isso pode doer, mas é uma dor limpa. Pior é a dor silenciosa de continuar sendo bom enquanto se apaga. E talvez, por muito tempo, você tenha confundido ser bom com se diminuir. Talvez você tenha chamado de maturidade aquilo que era só medo de conflito. Talvez você tenha chamado de paz aquilo que era só silêncio. Porque, no fundo, a pergunta sempre foi uma só. Isso é bondade ou medo? Paz não é agradar. Paz é ser inteiro. E inteiro você já é. Só precisa voltar.